tema dessa palavra é o Cordeiro Pascal e a ceia. Êxodo 12:1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na veiga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém? A palavra aqui para Páscoa é a palavra passade, que significa passar, passar adiante. Esse é o significado da palavra Páscoa. Mas o que a Páscoa tem a ver com os nossos dias? O que a Páscoa ela tem a ver com a ceia? Qual é o significado da Páscoa hoje, nos nossos dias? Qual é o significado também da ceia nos nossos dias? A verdade é que a Bíblia diz que Jesus, no dia em que ele foi traído,
ele antes comeu a ceia, ele tomou a ceia com seus discípulos. E ele instituiu então a ceia para entrar no lugar da Páscoa. Mas quando nós olhamos para a Páscoa, a Bíblia diz ali que um cordeiro no 10º dia do mês de Nissan, esse mês é o mês de abril, março ou abril, depende do ano, e no 10º dia do mês de Nissan, eles pegavam um cordeiro, era um cordeiro de 1 ano, sem defeito, um cordeiro branquinho, bonito, levava para dentro de casa e durante 4 dias aquele cordeiro ficava vivendo ali com aquela família. No 14º dia aquele cordeiro tinha que ser imolado, ele tinha que ser morto, porque eles tinham que oferecer o sangue daquele cordeiro para a remissão do pecado. Então eles matavam o cordeiro no 14º dia, e pegavam aquele sangue que foi colocado numa bacia, eles colocaram no dia da Páscoa, nas 2 ombreiras da porta e na verga da porta. E quando nós olhamos para a palavra, lá em Mateus capítulo 21, quero pedir para você abrir Mateus capítulo 21, quero ler com você. No versículo 1 em diante diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo o enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam, como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Preste atenção. Quando nós olhamos lá para o dia da Páscoa, que eles pegaram no 10º dia de Nissan um cordeiro e levaram para dentro da casa. Isso também nos remete no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Porque no dia que Jesus entrou em Jerusalém, ele se apresenta então como Cordeiro de Deus, como Salvador do mundo. A entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu num domingo. Ele entrou ali em Jerusalém, e a palavra diz que ele entrou montado num jumentinho. Normalmente os reis, os grandes reis, quando eles entravam numa cidade, quando eles eram vencedores, quando eles voltavam de uma guerra que eles eram vencedores, eles entravam num cavalo branco muito grande. Mas Jesus, por causa da sua humildade, ele entrou montado num jumentinho. Não foi tão espetacular como você pensa, mas as pessoas começaram a clamar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquelas pessoas, elas tiraram as suas vestes e começaram a estender suas vestes no caminho por onde Jesus ia passar. Outros, por ser tão pobres, eles não conseguiam tirar as suas vestes, mas eles cortavam ramos de árvore e colocavam para que o rei pudesse passar. Foi assim que Jesus entrou em Jerusalém naquele dia, e foi ali que eles começaram a aclamar Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis. Jesus se apresenta ali naquele dia, ainda que Jesus já tinha ido em Jerusalém, mas aquele dia tinha a ver com o que tinha acontecido lá atrás. A Páscoa tinha sido sombra da realidade, a realidade era Cristo. E quando nós olhamos para o texto aqui de Mateus capítulo 21, quando você segue lendo o texto, você começa a ver os acontecimentos da última semana da vida de Jesus na terra. No domingo, Jesus entra ali, na cidade de Jerusalém, ele se apresenta como cordeiro, assim como no 10º dia de Nissan, o cordeiro também era apresentado. Toda a família tinha que pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, bonito, sem mancha, e levar para dentro da sua casa. Jesus entra em Jerusalém.
A Bíblia diz que naquele dia ali, aquelas pessoas começam então a jogar suas vestimentas. Mas por que isso aconteceu? Porque aquela entrada de Jesus ali em Jerusalém, ela fala da salvação. Porque quando Jesus entrou ali, ele estava na verdade oferecendo a salvação. Então a entrada triunfal de Jesus, o Rei dos Reis, aponta para a salvação, para o tempo da salvação. Quando nós vemos Jesus entrar no domingo de Ramos, conhecido hoje como domingo de Ramos, isso aponta para o convite do rei para que você seja salvo. Era Jesus convidando as pessoas para que elas fossem salvas. As pessoas pegavam, tiravam as suas vestes, jogavam ali. Isso também tem uma aplicação. Quando você aceita Jesus, você troca a sua vestimenta. Você muda a sua vestimenta. A Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas, sejam puras, sejam brancas as suas vestes. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando eles jogam as suas vestes ali naquele chão, ali está falando também da troca da vestimenta, não física, mas espiritual, que é quando nós nascemos de novo. Jesus se apresenta oferecendo salvação, assim como Jesus se apresenta hoje, oferecendo salvação para mim e para você. Na segunda-feira, Jesus, ele sai da cidade de Jerusalém, volta para Betânia, e depois ele volta de novo para Jerusalém e ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele faz ali uma limpeza no templo, é o que a Bíblia diz. Ele derruba as barracas dos cambistas e faz uma limpeza ali, é o que a Bíblia diz. Jesus fez isso em duas ocasiões. E a palavra diz que ele purifica o templo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós nascemos de novo, nós convertemos, nós precisamos arrancar da nossa vida tudo que não é de Deus. Tudo aquilo que não é de Deus você tem que virar, você tem que jogar fora. Você tem que fazer uma limpeza, porque isso também aponta para a salvação. A salvação tem a ver com a santificação. Então o virar a mesa ali, a purificação que Jesus estava fazendo no templo, na verdade estava apontando para você. Estava apontando para mim a nossa santificação. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então ali está apontando para a santificação. Jesus purifica o templo. Mas o verdadeiro templo hoje não é mais aquele templo que tinha em Jerusalém. O verdadeiro templo é você. Fala para o seu irmão, o verdadeiro templo hoje é você. Jesus, naquele dia, naquela segunda-feira, Jesus, ele olha para uma figueira e Jesus vai até aquela figueira, porque era uma figueira muito bonita. Ela estava frondosa, mas quando Jesus chega ali, não tinha fruto na figueira. Isso aconteceu na segunda-feira, após a entrada triunfal. E quando Jesus não vê nenhum fruto daquela figueira, a Bíblia diz que ele amaldiçoa a figueira. E a figueira aparece seca no outro dia. Na terça-feira, a figueira já estava seca. Mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque na verdade Jesus estava amaldiçoando a religião, a religiosidade, porque aquela figueira ela representa a religião. A figueira na Bíblia ela representa também Israel. Há dois aspectos naquela figueira ali que nós temos que entender. Primeiro, a figueira, por que a figueira é o símbolo da religião? Porque a religião ela é bonita por fora, mas ela não produz vida, ela não tem frutificação. Ela não mata a fome de ninguém. O máximo que a religião pode fazer por alguém é melhorar a pessoa. Mas o céu não é lugar de pessoas melhores. O céu é lugar de pessoas que nasceram de novo e foram totalmente transformadas pelo poder de Deus. Por isso que pessoas religiosas não entram no céu. Pastor, nem da religião evangélica, de nenhuma religião é boa. Nenhuma. Se a pessoa é apenas da religião evangélica, ela não está salva. Agora, se ela nasceu de novo e anda com Jesus, e o cristianismo é um estilo de vida para ela, esse sim. Esse vai ser salvo pela graça de Deus. Então, quando Jesus amaldiçoou a figueira, na verdade, o que ele estava falando era o seguinte: a figueira estava bonita, estava frondosa, cheio de folhas verdes, mas não tinha fruto, só tinha aparência. Nós temos que tomar cuidado com isso, de pessoas que elas só têm aparência. Dentro dela, ela está sem fruto, ela está sem vida. Você vai até ela, pensa que é alguma coisa, mas na verdade não é. Porque ela só é alguma coisa por fora, tem uma capa. Aquela figueira tinha uma capa.
Mas a figueira também aponta para Israel. Quando a Bíblia fala da figueira, todas as vezes que a Bíblia fala da figueira, quase todas as vezes que a Bíblia fala da figueira, tem alguma analogia com Israel. Porque Israel é chamado de a figueira. E quando ali aquela figueira foi amaldiçoada, nós também temos que entender que nesses últimos 2000 anos, Deus não está trabalhando mais através de Israel. Deus não usa Israel mais para salvar pessoas. Deus usa a igreja. O mesmo templo que ele purificou. Nos últimos 2000 anos, Deus tem trabalhado através de você. É através da igreja que ele tem feito a sua obra na terra, não mais através dos judeus. Ainda que existe uma bênção sobre os judeus, e nós temos que reconhecer, especialmente uma bênção financeira, não há mais salvação através dos judeus nos nossos dias. A salvação é somente através da igreja. É evidente que os judeus podem ser salvos, mas eles serão salvos através da obra de Cristo e precisarão fazer parte da igreja. Naquele contexto ali, nós percebemos que Jesus amaldiçoou a figueira e nos últimos 2000 anos, irmãos, pouquíssimos judeus se converteram. A unção, a vida de Deus não está mais com eles, está conosco. Na terça-feira, quando os discípulos voltam, a figueira já estava seca. Eles ficaram surpresos de ter acontecido tão rápido. E Jesus então começa ali alguns sermões escatológicos. É quando Jesus fala do sermão, fala a respeito das parábolas, né? Parábola do talento, parábola da noiva, do fim dos tempos, da volta dele, algumas parábolas escatológicas. Na terça-feira ele começa a pregar sobre isso. Na quarta-feira ele vai para a casa de Maria em Betânia, e ali ele é ungido. Na quinta-feira, é a quinta-feira do Getsêmani, quando Jesus vai para o Getsêmani, e ali ele soa gotas de sangue, é traído naquele dia, preso e levado para ser morto. Jesus, então, na sexta-feira, é crucificado. Tudo isso tem a ver, meu irmão, com o que aconteceu também lá na Páscoa. Tem um link entre a Páscoa e a ceia. Esse é o paralelo que tem entre a ceia e também a Páscoa. Quando nós participamos do corpo de Cristo, quando nós comemos do pão, nós recebemos cura. Lá no versículo 21, Êxodo capítulo 12, verso 21 a 23. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, assim como os hebreus, eles foram protegidos por causa do sangue, quando nós participamos da ceia, nós também estamos recebendo cura da parte do Senhor, nós estamos sendo protegidos. Isaías 53, 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O dia da ceia para nós não pode ser um dia qualquer, mas nós precisamos entender que no momento que nós estamos tomando a ceia, nós estamos participando do corpo de Cristo. Então, quando nós participamos do corpo de Cristo, nós recebemos cura da parte de Cristo. Eu sei que durante muito tempo a interpretação a respeito de tomar a ceia indignamente foi errada, né? Muitos pregadores, inclusive eu também já preguei esse texto de forma equivocada, mas quando a Bíblia fala que alguns tomam a ceia indignamente, não está falando que a pessoa é indigna de tomar a ceia, está falando que a maneira de tomar a ceia é errada. Então, como que nós temos que tomar a ceia? Nós temos que tomar a ceia crendo que existe cura quando nós comemos do pão. Porque o pão representa o corpo de Cristo moído na cruz e que levou as nossas enfermidades, como eu acabei de ler. Então, quando nós
tomamos a ceia crendo, nós recebemos cura. Pastor, mas que tipo de cura é essa? É cura física mesmo que eu estou falando. Cura física. Assim como o anjo da morte não pôde tocar em quem estava dentro da casa, quando nós tomamos a ceia, nós também não podemos ser tocados pela enfermidade. Os irmãos podem dizer amém? Você não pode ser tocado por essa enfermidade, porque Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz. Você hoje está protegido. Tomar a ceia indignamente é tomar a ceia de qualquer maneira, sem fé, sem revelação da palavra. Pastor, mas lá está escrito que alguns que tomaram a ceia indignamente morreram por causa disso. Não, eles morreram de enfermidades comuns. Eles morreram porque não creram que existia cura na ceia. A Bíblia diz que porque eles não creram, porque tomaram indignamente ou de forma errada, sem acreditar que a cura no corpo de Cristo, eles morreram. Não foi porque eles tomaram a ceia em pecado. Porque eles tomaram a ceia, estavam doentes, não foram curados, porque não entenderam que há cura na ceia. Mas nós temos que entender que há cura na ceia. Agora, não é suficiente só as pessoas acreditarem que Jesus morreu. Isso não é suficiente para salvar as pessoas. Muitas pessoas que nós conhecemos aqui sabem que Jesus morreu. Eles acreditam que Jesus morreu. Mas não adianta só acreditar que Jesus morreu se você não aplicar o sangue. Que diz aqui no verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Então, peraí, eu sei que Jesus morreu, mas eu preciso aplicar o sangue. Porque está cheio de pessoas lá fora que sabem que Jesus morreu, anda com um crucifixo, mas não aplica o sangue. Pastor, o que significa aplicar o sangue? Significa nascer de novo. Significa você entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Significa que agora Jesus é o Senhor da sua vida. Você não é mais o dono da sua vida, mas Jesus é. Aqui está dizendo que eles pegaram aquele sangue, porque não era simplesmente matar o cordeiro, era matar o cordeiro, pegar o sangue e aplicar o sangue. As pessoas não estão aplicando o sangue, elas acham que a salvação é uma questão de sorte, não é. A salvação é questão de fé, meu irmão. Posso ouvir amém? A palavra diz que aquele cordeiro que tinha sido morto no 14º dia, eles pegavam o isopo, que era uma planta branca, e eles passavam na verga da porta e também do lado, nos umbrais da porta. E você percebe que até a forma que eles colocavam a marca do sangue era um sinal da cruz. E o mais interessante é que eles colocaram aquele sangue no madeiro. Da mesma forma que Jesus também derramou o sangue dele no madeiro. Tudo que aconteceu na Páscoa apontava para o verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Jesus. Só que a diferença é que o Cordeiro Pascal, que é Jesus, é um sacrifício perfeito, diferente do sacrifício que era feito com o Cordeiro na época da Páscoa. Então, meu irmão, não é uma questão só de saber que Jesus morreu. Você tem que aplicar o sangue, caso contrário, você não está salvo. Agora, existe um terceiro ponto aqui que nós temos que considerar. Também não adianta você aplicar o sangue e ficar fora da casa. A promessa era, olha, mata o cordeiro, pega o sangue, passa na casa e fica dentro de casa. Olha o versículo 22, Êxodo capítulo 12, verso 22. Olha o que diz aí, ó. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, 3 pontos importantes aqui. Primeiro, para ser salvo, você tem que entender que Jesus morreu. O Cordeiro morreu. Segundo, você tem que aplicar o sangue. Terceiro, você tem que estar dentro da casa. Porque não adianta você aplicar o sangue e ficar fora da casa. A promessa é que o anjo da morte iria passar, quando ele olhasse para o sangue, ele não podia entrar para aquela casa, ele não podia matar o primogênito, porque todo primogênito do Egito iria morrer naquele dia. Mas quando o anjo da morte visse a marca do sangue, ele tinha que passar direto. E é isso que significa Páscoa, passar, passagem. Então as pessoas, se elas aplicassem o sangue e ficassem fora da casa, elas iriam morrer também.
Porque a proteção estava dentro da casa. E meu irmão, existia um lugar correto de aplicar o sangue. Era na madeira. Era na casa. Aquele sangue não era aplicado na testa das pessoas. Era na casa. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos dias que tem se intensificado muito aqueles cristãos desigrejados. A igreja é o corpo de Cristo. Você precisa entender isso aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Sabe, essas pessoas elas falam que amam a Cristo, mas elas odeiam a igreja. Tem como você amar o cabeça e odiar o corpo? Não, porque é uma coisa só. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. É incoerente você dizer que ama o cabeça, mas odeia o corpo. Isso é incoerente, meu irmão. Nós estamos vivendo o tempo dos desigrejados, pessoas que elas acreditam em Jesus e talvez até aplicaram o sangue, mas elas não estão dentro da casa. Os irmãos estão entendendo? Elas aplicaram o sangue e ficaram de fora. Sabe o que vai acontecer? O anjo da morte vai passar e vai levar. Você tem que estar dentro de casa, você tem que congregar, você tem que fazer parte da igreja. Porque quando você faz parte da igreja, um irmão passa vida para o outro irmão, através de uma oração, através de uma pregação, através de um louvor. É um recebendo vida do outro, é o sangue que vai passando de um para o outro aqui. Agora, o que acontece com algumas pessoas? Elas ficam feridas, porque elas não conseguem ver a igreja como igreja, elas veem a igreja como um sistema. Ainda que a igreja tenha um sistema, ela não é um sistema, ela é um organismo vivo. Isso é diferente de qualquer empresa. Então algumas coisas que nós estamos fazendo, nós vamos deixar de fazer. Não, não vamos não. Nós vamos continuar tendo alvos aqui, tendo metas aqui, mas o que vale é a unção de Deus que está em você. Mas algumas pessoas, elas começam a criticar a igreja porque tiveram algum problema com um líder, ou com um irmão, ou com um pastor, e ela fica ferida, e o que ela faz? Ela se desliga do corpo. Mas o que uma pessoa ferida tem que fazer? Ela tem que ficar mais ligada no corpo ainda. Por quê? Porque ela está ferida. Tem que passar vida, tem que passar sangue. Se está ferido, aquele lugar vai precisar mais de sangue do que um outro que está curado. É esse que tem que ficar mais ainda, mais ligado no corpo, porque precisa receber vida, porque aquela ferida pode matar ele se ele sair. Um corpo consegue sobreviver sem membros. Ele consegue. É muito ruim quando nós perdemos pessoas, mas o corpo vai continuar existindo, a igreja vai continuar existindo, o corpo de Cristo vai continuar existindo. Então nós precisamos entender que é importante você estar dentro da casa. E mais, meu irmão, não é qualquer casa. É a casa onde o cordeiro foi morto. A casa onde o cordeiro foi morto. Porque o que a Bíblia fala é, se um cordeiro é muito para uma família, então que a família se una. Imagina, naquela época, as famílias eram grandes, eram bem grandes. Então não era em qualquer casa que eles tinham que reunir, mas somente na casa onde o cordeiro foi morto. A igreja é super importante. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu sei que talvez você pense que todas as religiões levam a Deus. Se você é membro da Orvalho, eu sei que você não pensa isso, né? Mas isso é um terrível engano, não é em qualquer casa. Eu te digo que é o contrário, todas as religiões escondem a Deus. Elas tiram Deus da equação ou do centro e colocam o homem. Porque o que é a religião? É aquilo que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Então Deus saiu do centro. Toda vez que Deus sai do centro é religião. Agora todas as vezes que ele vem para o centro é cristianismo. Porque cristianismo é ele no centro, é Cristo no centro. Não o eu no centro, não o que eu posso fazer. Não o que eu sou capaz de fazer. O eu sai de cena e entra o Espírito Santo, entra Jesus. Primeiro lugar, saiba que Jesus morreu por você. Amém? Segundo lugar, aplique o sangue. Terceiro lugar, fique dentro da casa. Quarto lugar, fique na casa certa. Você está falando que tem igreja certa? Não, não é isso que eu estou falando aqui. Mas não era qualquer casa, ou seja, toda religião leva a Deus. Mentira. Isso é mentira. Olha aqui, Efésios capítulo 4, versículo
11. Abrem Efésios 4, 11. Vamos ler até o 13. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É interessante que no verso 13 está falando assim, ó, até que todos cheguemos. Aqui não está falando até que um chegue, não, é até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Você não pode chegar à estatura de Cristo sozinho, isolado. Você só pode chegar à estatura de Cristo na medida que você cresce dentro do corpo. Você só pode chegar à estatura de Cristo à medida que você cresce dentro do corpo, como membro desse corpo, e outros membros do corpo também precisam crescer. Não é você sozinho. Aqui diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui está falando que o corpo pode crescer, mas para o corpo crescer, meu irmão, tem que ter unidade. Que unidade, pastor? A unidade, quando nós tomamos a ceia fala dessa unidade. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos falando de unidade. Aqui o texto de Efésios está falando que a uns foi dado o dom de ser pastor, a outros de ser mestre, a outros evangelistas, a outros profetas e a outro apóstolo. Você tem um desses ministérios aqui. Pastor, qual que é o meu? Não sei. Começa a orar, buscar Deus que Ele vai te mostrar, e começa a ganhar almas que você também vai saber. Mas o fato é que cada um desses 5 ministérios são extremamente importantes para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. O corpo de Cristo, ele precisa se parecer com Cristo. Ele é o cabeça. O texto também, Êxodo capítulo 12, versículo 8. Êxodo 12, 8, volta para lá. Vamos ler até o 10. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Há outro princípio dentro disso aqui. O cordeiro não podia ser comido cru e nem cozido em água. O cordeiro só podia ser comido assado. Por que o cordeiro só podia ser comido assado? Porque na cruz, o fogo da ira de Deus veio sobre Jesus. Esse cordeiro assado aponta para a ira de Deus. O fogo da ira de Deus que veio sobre Jesus por causa dos nossos pecados. Não porque Jesus merecia aquele fogo da ira de Deus, mas porque Ele nos substituiu. Eu e você merecíamos, mas Ele nos substituiu na cruz. É por isso que quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando a morte substitutiva da cruz. O que significa? Significa que quando eu aceito Jesus, eu aceitei que Ele morreu na cruz no meu lugar. Por isso eu estou salvo. Por isso que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Salvação é pela graça por meio da fé. Os irmãos estão entendendo? Então ele tinha que ser assado. E o outro aspecto do ser assado aqui é que nenhum osso podia ser quebrado. Porque havia uma profecia a respeito de Jesus, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quando Jesus morreu na cruz, ele ficou 6 horas na cruz. Ele ficou de 9 da manhã às 3 da tarde. Quando você lê o livro do historiador Flávio Josefo, que foi um historiador contemporâneo a Cristo, ele fala que o cordeiro, ele era morto entre 3 e 6 horas da tarde. Jesus morreu às 3 da tarde, ele ficou 6 horas na cruz. Mas a morte da cruz, ela normalmente era uma morte lenta, que podia demorar até 5 dias. Tinha pessoas que ficavam até 5 dias na cruz, sofrendo. Era uma morte muito dolorosa. E normalmente eles morriam por asfixia,
E quando eles queriam acelerar a morte de alguém, eles quebravam a perna da pessoa para ele perder o apoio que ele tinha no banco lá. Ele tinha que sustentar todo o seu peso nos braços, e o corpo acabava caindo, comprimia o diafragma, e ele morria asfixiado. Quando alguém estava na cruz, era extremamente difícil falar qualquer coisa. Nós sabemos que Jesus conversou na cruz, os ladrões, os dois que estavam ao lado de Jesus também conversaram, mas era algo extremamente difícil, porque faltava o ar, faltava oxigênio no sangue, era difícil. Era muito doloroso. Mas quando eles foram acelerar a morte de Jesus e quebrar o osso dele, ele já tinha morrido. Ele ficou 6 horas ali. Deus não permitiu que nenhum osso de Jesus fosse quebrado. Isso era uma profecia. E aponta para isso aqui que aconteceu na Páscoa, do cordeiro ser assado inteiro, tem a ver com o que aconteceu também com Jesus, tem a ver com a profecia com Jesus. Mas aqui está dizendo no verso 10, nada deixareis dele até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. O que é isso? Se sobrasse qualquer coisa do cordeiro, tinha que ser queimado. Porque a obra de Jesus, quando Jesus disse, está consumado, acabou. Não tem mais pecado. O pecado foi queimado, desapareceu. Não ficou vestígio de pecado algum. Jesus falou, está consumado. Da mesma forma que tiveram que consumar também. O cordeiro terminou, sobrou alguma coisa, consuma, termina tudo, acaba. Consumar e terminar, termina com isso. Não podia sobrar nada para outro dia. Isso tem a ver com o que Jesus falou na cruz, está consumado. A partir daquele momento, meu irmão, todos os nossos pecados foram perdoados. Foram apagados, foram queimados. E por isso hoje o diabo não pode acusar você de mais nada. Mas por que nós temos que observar a ceia ao invés da Páscoa? Até hoje eu sei que os cristãos erroneamente comemoram a Páscoa. Claro que é uma Páscoa totalmente distorcida. A Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa com a Páscoa daquela época, exceto entre os judeus. Porque os judeus ainda observam a Páscoa do mesmo jeito que acontecia lá na época que eles saíram do Egito. Os judeus continuam ainda até hoje comemorando a Páscoa, porque foi isso que Deus mandou que eles fizessem. Como eles não entendem a nova aliança, eles até hoje continuam comemorando a Páscoa. Mas você percebe que Jesus mandou que os discípulos observassem agora a ceia, não mais a Páscoa. E depois eu vou ler aqui para vocês. Mas a Páscoa que se comemora hoje aqui no Brasil é uma data muito comercial. E não tem nada a ver com o que aconteceu de fato lá no passado, porque coelhos não tem nada a ver com a Páscoa. Não fazem parte do que foi a Páscoa no passado. Chocolate, coelho. Mas a Páscoa era comemorada por causa da libertação do povo de Israel do Egito. E nós comemoramos a ceia, nós fazemos a ceia, nós tomamos a ceia, porque o Egito saiu de nós. A Páscoa era ele saindo do Egito, a ceia é o Egito saindo de nós. Por isso que nós tomamos a ceia, porque quando nós tomamos a ceia, nós estamos participando do corpo de Cristo. Nós estamos comendo do corpo de Cristo e sendo curados. Mas ao mesmo tempo nós tomamos do cálice e estamos dizendo que nós somos salvos pelo poder do sangue que passou na madeira da cruz. Não mais na verga da porta, mas na madeira da cruz. Que foi o sangue que foi derramado por nós para nos salvar. A ceia, ela tem como propósito a comunhão do corpo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Então a ceia, ela fala de unidade. A ceia, ela fala de relacionamento, intimidade. Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então ceia fala de comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter tudo em comum. Quando nós nos reunimos para a ceia, tudo tem que ser em comum. E na comunhão
e no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não faz sentido uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo participar do corpo de Cristo, participar da ceia. Essa ceia não tem poder algum para pessoas que não receberam a Cristo. Essa ceia não tem poder algum para uma pessoa que não conhece a Deus. Mas para nós tem, porque nós fazemos pela fé. Porque nós tivemos a revelação de Cristo. Mas qualquer pessoa que tomar a ceia sem discernir o corpo, sem na verdade ter entregue a sua vida para Jesus, sem saber o que está fazendo, ela toma indignamente a ceia. Não tem valor algum para ela. Mas nós que temos a revelação da ceia do Senhor, nós podemos tomar. Porque a ceia, ela tem um significado de cura para nós, ela tem um significado de salvação também. Vamos agora para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Preste atenção. Olha o que diz no versículo 25 aqui. Pois semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, quando nós tomamos a ceia, nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Da mesma forma que quando os hebreus comiam a Páscoa, eles estavam se lembrando daquele dia da libertação do povo do Egito. Então a Páscoa para os hebreus era um memorial. E para nós também é um memorial. Mas vai muito além disso. Porque na ceia nós recebemos vida de Deus. Agora, veja o versículo 26. Então a ceia, ela vai te levar a olhar para trás. Olha só, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a palavra aqui está falando que quando nós tomamos a ceia, nós também estamos anunciando a volta de Jesus. Nós estamos olhando para frente, para o dia em que o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele virá para levar a sua igreja gloriosa. E vai nos dar um lar eterno, onde a Bíblia diz que não há choro, não há clamor, não há medo. As primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fará novo. Então, quando nós tomamos a ceia, nós também estamos anunciando que Jesus vai voltar para nos resgatar, para nos levar. E no versículo 28, olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia, ela não pode ser um dia de opressão para as pessoas. Que as pessoas ficam com medo de vir na igreja e tomar a ceia, porque tem medo de morrer. Pastor, mas aqui está falando que a pessoa tem que fazer um autoexame, não no aspecto do pecado. Porque talvez você entenda o texto lá, que ser digno para tomar a ceia é não ter pecado. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: quantos pecados você acha que você cometeu da última ceia até essa agora? Eu não vou dizer nem que foi milhares, deve ter sido milhões. Você acha mesmo, pastor? Eu acho. Eu acho que em um mês é capaz de a gente cometer milhões de pecados. É porque talvez pecado na sua cabeça é matar, é adulterar, é roubar. Mas não é. Tem coisas muito pequenas aí. Você pensou, você nem sabe o que é pecado e que é pecado. Se você for olhar para isso, não, eu tenho que confessar os meus pecados para eu tomar a ceia. Vai ser difícil, porque você nem vai conseguir confessar todos eles. Porque você nem vai se lembrar deles, de todos eles. Se você for olhar por essa parte, ninguém é digno de tomar a ceia. Mas também ninguém seria digno de ser salvo. A ceia também é pela graça.
O que está dizendo aqui, o autoexame, é no aspecto que Jesus entregou para você em relação ao seu ministério. Isso não tem nada a ver com a sua salvação. Porque se você responder ou não ao seu ministério, você vai ser salvo. Mas o autoexame tem a ver com os talentos e dons que nós recebemos de Deus e com aquilo que nós podemos fazer como corpo de Cristo hoje, os milagres que nós podemos operar, as pessoas que nós podemos ganhar para Jesus. É nesse aspecto que você tem que se examinar. Agora, o autoexame é importante, porque a Bíblia diz que quando você julga você mesmo, e às vezes você tem que julgar você mesmo para corrigir a rota, para corrigir algumas ações que você está tendo. Quando você julga você mesmo, você não pode ser julgado por ninguém. Vamos ler o 28 aqui de novo. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim, se tiver tudo bem, coma do pão e beba do cálice, se você se achar digno. É isso que está aqui? Não, examine-se a si mesmo, aí vem a ordem, coma do pão e beba do cálice. Pastor, mas eu pequei e não confessei meu pecado para ninguém. Que tal confessar agora para Deus? E depois, se você achar que deve, procure o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor e confessa para ele também. Mas tome a ceia. Tome a ceia, não fique sem tomar a ceia por isso. Pastor, eu devo consertar minha vida? Claro que deve. Você tem sim que consertar a sua vida. Mas o que está falando aqui é, faça o autoexame, mas coma da ceia, tome a ceia. O autoexame é nesse sentido. Agora, lá no versículo 33 e 34, eu vou encerrar com esse texto. Diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for convosco. Esse texto aqui está falando que no momento da ceia, nós precisamos nos preocupar primeiro com quem está ao nosso redor. É isso que o texto está falando aqui. Você tem que se preocupar com quem está ao seu redor. Por que Paulo falou sobre tomar a ceia indignamente? É porque a maneira como a igreja de Corinto tomava a ceia era uma maneira incorreta. Era uma maneira errada. A ceia na época de Paulo tinha o elemento do pão e do cálice, tinha o pão e o vinho, mas tinha também uma refeição normal, como uma janta. E eles se reuniam no dia da ceia, e quem tinha mais condição financeira, eles se adiantavam na ceia, eles comiam tudo e não deixavam nada para quem era pobre. Esse foi o motivo pelo qual essa igreja foi repreendida. E a partir de então, Paulo disse o seguinte: agora, a partir de agora, é só o pão e o vinho. Porque vocês estão tomando a ceia de qualquer maneira, vocês não estão conseguindo discernir o corpo. Isso aqui não é simplesmente uma refeição. E o pior, na ceia os irmãos de Corinto ficavam bêbados. Eles embriagavam. Ao invés de ir lá e tomar o cálice, eles enchiam a cara. Pensa na ceia, os caras: ô irmão, tudo bem? Imagina, eu sei que hoje as pessoas falam que essa é a pior geração de crente que já existe. Eles não conheceram a igreja de Corinto. Ou nunca leram esse texto aqui, talvez. Tem pessoas que ficam só batendo na igreja, eles não leem a Bíblia, né? Nem devem saber que existia a igreja de Corinto. A forma como eles tomavam a ceia é que era errada. Porque eles não conseguiam entender o poder que há quando nós tomamos a ceia. Você entende que a vida, quando nós tomamos a ceia,